nossa aula de hoje é número 285, nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, que no nosso título atual fica como Aplicações do Espiritismo. Nessas últimas aulas estudamos, aprendemos, através de José, do seu caminho, do seu percurso, questões referentes ao livre-arbítrio, fatalidade, condições, provas, provações, expiações, escolha de provas, todo um contexto que vai formar a linha do destino do indivíduo. E hoje, no caso de José, contextualizando esses conceitos da filosofia espírita ao percurso de José desde o seu sequestro até ele ser investido como governador do Egito. Bem, na aula de hoje faremos alguns estudos complementares. Vamos estudar, alunos, a fatalidade, o destino, fatalidade, o que é fatalidade, o que é destino, o que é o karma, que é um termo, karma é um termo do sânscrito, e que não faz parte do nosso vocabulário espírita. É algo estranho na doutrina espírita, que nós não aceitamos como ele é colocado aqui por pessoas que não conhecem a doutrina. E nem mesmo a significação dele original na filosofia Vedanta, que é também diferente desse fatalismo que estamos aqui observando, referente ao karma, com os lugares comuns, as palavras, as frases. Esse é o meu karma, esse é o meu sofrimento, esse é minha dor. Isso não existe para nós. E nem lá, na Vedanta, onde se originou a religião espírita, na filosofia hinduísta, nada disso. Mas isso é um outro assunto. De toda forma, nós vamos estudar hoje, então, a fatalidade, o destino e as condições que nos levam a uma vida, o que estabelece, de uma certa forma, a nossa vida. Nós já estudamos isso. Esse é o estudo complementar. Primeiro, fatalidade. Fatalidade, assim como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância destes. Quer dizer, é uma decisão prévia e irrevogável de tudo que acontece na vida. Fatalidade é a qualidade do fatal, determinado, marcado pelo destino, decisivo, inevitável. Regra geral, a fatalidade associada à desgraça, ao infortúnio. Então, esse é o conceito de fatalidade. Bem, número 2, se essa fosse a ordem das coisas, fatalidade, o homem seria uma máquina sem vontade. De que lhe serviria sua inteligência, já que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos por esse poder fatal, por chamado poder do destino. Bom, semelhante doutrina, ela, se fosse verdadeira, ela traria o quê? A destruição de toda a liberdade moral, de todo o nosso livre-arbítrio, porque, sob inclusive a liberdade moral, nós não teríamos responsabilidade dos nossos atos, que eles seriam, na sua natureza, prefixados e predeterminados por essa inflexibilidade de conceitos. Então, nós não seríamos nem responsáveis por aquilo que faríamos. Seríamos máquinas automáticas dirigidas por um robô fatalista. A doutrina do fatalismo, a fatalidade, ou equivocadamente, mais uma vez chamado karma, anula o quê? O poder de decisão do homem, o poder de exercer conscientemente sua vontade. Aí anula a nossa capacidade de decidir. Primeiro, a vontade nossa, que é a vontade consciente, que a gente reflete sobre ela, determina a intenção das nossas ações, o que nós pretendemos. E, quando vai à prática,
torna-se em ação. Quer dizer, pensamos, temos a intenção, pensamos, temos o pensamento, pensamos, temos a intenção e vamos à ação. Bom, essa ação, quando praticada, ela pode trazer os seus efeitos, que toda ação vai gerar efeitos. Podemos ter efeitos sadios, bons ou maus, favoráveis, prejudiciais, em síntese, efeitos ligados ao bem e ao mal. Dentro desse conceito, o homem é responsável pelo que fez e pelo que deixou de fazer, porque ele produziu a ação e a ação gerou os efeitos. Então ele é responsável pelos efeitos, ele é um ser consequente. Portanto, ele é o responsável. Sem essa vontade consciente, o homem vai negar a sua própria razão, o seu entendimento das coisas. E sem razão, sem entendimento, não há livre-arbítrio. E sem livre-arbítrio, sem nós decidirmos, nós nos igualamos o quê? Aos nossos antepassados bárbaros, que viviam mais por instinto, pelos mecanismos de sobrevivência. Era comer, dormir, procriar, beber água, tal, vivendo naquela vida sem nenhum tipo de progresso, uma vida de sobrevivência exclusiva. Mas como o homem não pode regredir, quer dizer, voltarmos à barbárie, em razão da própria lei do progresso, que é uma lei divina, o fatalismo situa-se contra a lei do progresso. Interessante esse raciocínio, né? O fatalismo é a antítese da lei do progresso, hein? Oposição. O fatalismo, pois, como doutrina, a doutrina do fatalismo, inibe o progresso do homem e, por extensão, a sua atividade social, o coletivo do homem. E limitando a atividade do homem, que é um agente social, o coletivo do homem são os agentes sociais, em número maior, que formam o tecido social, e a sociedade, então, fica o quê? Bloqueada, não avança também. Fica esse avanço social também bloqueado, preso, imobilizado. E se limita essa vida, toda aquela sociedade. Quando, então, aí que vem um ponto que vocês têm que me acompanhar. Quando, então, essa concepção de fatalidade adere à religião, ela se conecta à religião, se cola, prende à religião, surge o fatalismo religioso. Tudo tem que ser assim, segundo a doutrina religiosa de uma dada religião. Tudo tem que ser assim, de acordo com os dogmas, com os princípios teológicos. Tudo tem que ser assim. É o fatalismo religioso. Agora, esse fatalismo tomou uma conotação religiosa e está sendo instrumentalizada pelos sacerdotes que respeitam e seguem o código de lei daquela religião. Aí, esse fatalismo vai propiciar o quê? Já que as coisas não dependem do homem, vai propiciar o quê? A perspectiva do milagre, dos adventos messiânicos, das salvações místicas e transcendentais, e criar um quadro de cultura muito bem sedimentado para a superstição e, mais além, para o fanatismo religioso. Então, o fatalismo religioso tem como ponto final o fanatismo religioso. Tudo isso é uma obliteração do pensamento da razão. Então, tudo isso é contra a lei do progresso. Mas as pessoas, elas não têm, assim, o nível intelectual ou o nível moral que dê condições a ela de compreender o que eu estou dizendo aqui. Não tem condições. Então, elas preferem esperar o Messias, a volta do Messias. O Messias vai salvar a terra, vai ungir todos os seus filhos, vai separar os bodes das ovelhas, vai levar as ovelhas para o céu e os bodes vão para o inferno. Então estão sempre nessa expectativa messiânica. Mas isso não pode ser condenado, porque isso é da natureza moral deles, entende? É o senso moral deles que não chegou a isso, o que eu estou explicando aqui. Nem tem essa razão também. Ninguém também instrui eles sobre isso, para tirá-los dessa obliteração, esse empanamento da razão.
Outro dia eu estava lendo uma matéria aqui na rede social que dizia o seguinte: olha, tem um menino lá no interior de Minas que tem 13 anos, não sei o quê. Parece que pelas mensagens que ele dá, pela psicofonia, pela psicografia, pela sua conduta, é a reencarnação do Emmanuel. Eu olhei aquilo, reencarnação do Emmanuel. Quer dizer, essas pessoas ainda estão nessa expectativa de mitos, espíritos salvadores, mitos, que são mitos, né? O Emmanuel que vai salvar, o Emmanuel vai reencarnar. Não vai ser nem o Emmanuel, nem o mito que vai nos resolver. Vai ser essa razão cristalina aqui que nós estamos colocando na aula de hoje e que está toda respaldada pelos ensinamentos do professor Kardec nos seus livros e na revista Espírita. Então essas pessoas frágeis, ainda imaturas, elas estão sempre naquela perspectiva do transcendental chegar a elas, do milagre, do sobrenatural. As coisas se modificarem. Não se modificam. É uma lei do progresso, é a lei divina. Nós todos temos que exigir de nós o melhor, para nós é que temos que nos modificarmos. Então, dentro dessa contextualização, eu fiz esse gráfico aqui, que realmente me deu muito trabalho, mas é um gráfico que eu achei, eu mesmo gostei dele. Ele fala sobre o antagonismo que existe entre o livre-arbítrio e o fatalismo. E, por extensão, entre o fatalismo e a lei do progresso. E, por extensão, o fatalismo se opondo à lei do progresso, ele vai se opor a o quê? Ao progresso social. Então, vamos começar da criação dos espíritos. Os espíritos são os princípios inteligentes da criação. Allan Kardec disse no início, depois ele chamou de espíritos. Porque são inteligentes, têm vontade, porque têm inteligência, têm vontade, têm consciência. Nós somos espíritos, somos seres inteligentes, diferenciamos-nos dos outros seres inteligentes, sobretudo dos animais, pela capacidade de termos essa inteligência, essa vontade de agir conscientemente e o estado de consciência que nos adverte sobre o bem e o mal, o estado moral. Bem, esses princípios, inteligência, vontade e consciência, vão dar a nós uma capacidade de raciocinar, de estabelecer razão. Pela razão, nós vamos optar pelas decisões que devemos tomar. E essas decisões são parte do quê? Do nosso livre-arbítrio. Então, como nós somos seres racionais, nós temos o livre-arbítrio para ser exercido. Os animais não têm esse livre-arbítrio, porque eles vivem por espécie. Eles se procriam, se alimentam e tentam preservar a sua espécie. Cada animal dentro da sua espécie, dentro do seu ordem, gênero, espécie. E aí outro nível. Então, os animais eles estão sempre lutando para a sobrevivência do coletivo dele, que reflete nas espécies. Esse mais além não vai. Nós, seres inteligentes, espíritos, temos a razão que vai muito mais para nos dobrar para outros juízos de valor e outros conceitos de vida. De toda forma, a razão gera o fatalismo, o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio está em conexão com a lei do progresso, porque o homem é o agente social, ele que vai despertar o progresso social. E o homem, como agente social, ele desperta o progresso social, ele cria uma civilização mais avançada e, com o exercício do livre-arbítrio, ele constitui, portanto, um fator de progresso para o espírito e, por extensão, coletivamente falando, da sociedade. Então, o exercício do livre-arbítrio de uma forma correta forma homens com juízo de valor muito bem estabelecidos. Esse coletivo de homens de juízo de valor formam células sociais, essas células sociais fazem uma sociedade sadia. Daí a necessidade da instrução. Claro que os políticos não querem que as pessoas sejam instruídas, porque elas não vão exercer de uma forma lógica, racional, o seu livre-arbítrio, vão ficar na ignorância. Claro que ele quer deixar os políticos, a população como pedinte, com a mão estendida, dependendo do Estado, do favor do Estado. Então eles vão ser sempre escravos, entre aspas, de uma benesse que o Estado dá. Eles não querem dar ao povo profissionalização
ensino, estudo, capacitação de trabalho e o ganho do trabalho pelo seu próprio esforço e, com isso, a sua independência. Não querem. Então, esse é o problema crucial que nós nos debatemos como professores e intelectuais e nos debatemos no dia a dia frente à nossa sociedade. É a falta de estudo e de ensino. Esse meu curso aqui é um curso que eu dou sozinho, né? Ainda espero que alguém possa me ajudar, alguma instituição possa me abonar nesse curso, para eu levar mais pessoas através da instituição. Então, como nós dissemos, a razão vai formar esse livre-arbítrio e o efeito final do livre-arbítrio vai ser o quê? Vai ser o avanço social. O avanço do indivíduo, o avanço social. Por outro lado, se esse livre-arbítrio é quebrado, aqui, ó, tá aqui a quebra do livre-arbítrio, ele vai gerar o quê? O fatalismo. Está tudo resolvido, tudo pré-determinado, tudo pré-fixado. Então, com o fatalismo, o homem não exercita a razão dele, a lógica dele, o pensamento lógico. E ele regride, de uma certa forma, comportamentalmente, para um homem instintivo, um homem de impulso, um homem reativo. E isso leva o quê? Uma inflexão, por extensão, como ele é agente social, uma inflexão do espírito, ele propriamente dito, e da coletividade, e da sociedade que ele vive. A sociedade vai down, vai para baixo. Por não ter exercido a razão e por não ter conhecimento. Daí a grandeza desses princípios doutrinários, a razão e o conhecimento. Dá até uma mensagem do Espírito de Verdade, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo Sede Perfeitos, que o Espírito de Verdade, que na realidade é Jesus, um dia a gente vai estudar isso, ele diz: Espíritas, amai-vos, eis que vos dou novos ensinamentos. Eis que vos dou 2 novos ensinamentos. Amai-vos. Este é o primeiro. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, nós temos que nos instruir. Sem instrução, nós não vamos crescer. Não adianta. Não existe sem instrução. Muito bem. Então, com a perda da razão, esse fatalismo aqui leva a uma regressão social, uma deflexão dos costumes da moral que nós estamos vendo aí. Porque na sociedade há uma incompetência em exercer a razão. E a razão a gente exerce, às vezes, pelo diálogo, né? Pelo contraditório, né? Pela necessidade de trocar ideias, que são, às vezes, opostas às nossas. A gente tem que crescer, a gente só vai crescer, como dizia nosso Sócrates, né? Pelo contraditório, pela maêutica socrática, né? Pela parturição de ideias. A gente vai trabalhando, vai dividindo, vai contestando e vamos criando um sentido finalista do nosso pensamento, e progressista e evolutivo. Mas como a sociedade hoje não aceita o diálogo, são todos reativos nas redes sociais, eles não conseguem ter um pensamento discursivo e sustentar muito esse pensamento, não conseguem. Eles são curtos, palavras breves, muitos por instintos, às vezes, impulsos afetivos. Então, esse movimento é um movimento de deflexão social. Bom, outro problema com a quebra do livre-arbítrio foi o que nós vimos, né? Que é a aderência da religião. Então, a religião sequestra esse grupo de indivíduos que não sabem pensar, que não sabem refletir, que não sabem contestar, sequestra sob as promessas messiânicas, em que aquela religião ela vai favorecer os seus profitentes e seguidores com todas as benesses, com riqueza, saúde, felicidade, tudo que o homem precisa, a religião será um grande canal de transporte para eles, de dádivas, de felicidades. Aí sequestra. E sequestra pelo fanatismo também, sob as promessas de um mundo feliz, de um mundo fanático, a religião. Então, quando a religião sofre, ela captura o fanatismo e inclui, insere dentro do seu contexto religioso, nós vamos gerar superstição. Tudo é superstição, a porta abriu, fechou, sozinha, já é espírito batendo a porta.
Crendice, eu vi aquela coisa lá fora, deve ser um aviso do Espírito. Misticismo, são coisas que vêm do Espírito superior lá, vão nos atacando. Fanatismo, a minha religião é a única, a minha verdade é a única, e tudo mais que vão decorrente disso. Então, essa aula é muito boa, ela é longa, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu não quero carregar vocês com outros conceitos também importantes. Então, de toda forma, nós estudamos hoje justamente essas questões, que são as questões da alta razão, da alta reflexão, da alta lógica, e só através desse processo de racionalizar, do exercício da razão, e o processo da depuração moral é que nós vamos crescer. Não tem outro meio, porque nós temos, pela essa razão e pela depuração moral, cada vez mais exercer o nosso livre-arbítrio para o bem comum. E como nós dissemos no Espiritismo, o ponto mais alto, o vértice dessa pirâmide, o ponto superior de tudo isso que nós fazemos vai ser a nossa caridade. A caridade quer fazer o bem, instruir, ouvir, ter paciência com as pessoas, deixar de falar, fala. Quer falar, fala. Vamos ouvir, talvez ela esteja precisando falar mesmo, precisa descarregar aquela energia negativa, aquele sentimento. Vamos ouvir tolerância, benevolência, indulgência, perdão, tolerância. Tudo isso é caridade. E na doutrina espírita, a caridade não é um ato de misericórdia, como muitos pensam, é um dever que a gente tem. Quer dizer, a concepção de solidariedade e de fraternidade nos obrigam a ajudar o próximo. É um dever da nossa consciência moral. É um compromisso que nós temos com Deus. Porque o compromisso que nós temos com Deus é de ajudar o próximo. Não é porque eu estou fazendo um favor, eu estou fazendo a caridade, eu vou encher minha boca aqui e falar devagarzinho como um sacerdote, contando histórias e fazendo a caridade, enchendo a boca, nada disso. É um dever. Nós temos o dever de ajudar o próximo. É uma obrigação perante Deus. Quando Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo, como a vós próprios, ou não façais o próximo aquilo que não queria que vos fizessem, a correlação dentro do Espiritismo, amar o próximo, não fazer o próximo, é justamente o dever de ajudar o próximo de uma forma incondicional. Nada pedindo para si em troca. Totalmente desprendido, porque esse sentimento de ajuda ao próximo é que configura, sem nenhuma outra contrapartida, a verdadeira caridade. É o dever. Portanto, é isso que nós queríamos fazer. Na próxima aula nós voltaremos. Eu espero que você esteja gostando do curso. Um abraço para todos e que a paz de Jesus e de Deus estejam com vocês.